Olá, gente boa, gente de Deus. Um grande abraço para você ligadinho conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Um abração para você. Todo domingo, 7 horas da noite. Ó, que legal, né? Vem a nossa sertaneja, o terço. Depois vem o nosso programa. Muitas famílias se reúnem, voltando àquela coisa antigamente, né? Sentava na calçada, assim, piquete. Aí, no final de tarde, sentava todo mundo, né? Aí vinha uma mãe ali, o outro menino apanhando ali que não chegava, outra mãe batendo no outro que tinha feito arte. Era assim? Aí, Final de tarde era fogo, né? Violência doméstica. Antigamente apanhava porque ficava na rua. Hoje apanha... Para sair de casa. Não é apanha. Fica no quarto e não apanha, mas antigamente as mães ficavam esperando ali, né? Telequete ao vivo, a gente assistia ao vivo ali, né? Mas muito bem. Está muito bonito hoje, a minha cor preferida é amarela, sabia? É, amor, então... ovo caipira. Nós estamos, logicamente, começando o ano. Ovo caipira não, meu bem. Caipira é a melhor coisa. Ou eu falo assim, você é da roça. Hoje tudo quer ir para a roça. Todo mundo quer ir para a roça, lugar mais verdade. seguro para ir, ué. Mas nós estamos com muita alegria começando um ano novo. Olha! Tivemos aí, graças a Deus, né? Participamos aí do Ano Novo, comemorações, e agora vamos começar o ano muito bem. Primeiro programa do ano. Primeiro programa do ano. Ele tema, é o primeiro, muita coisa. O tema, a alegria do Senhor é a nossa força. E Filipenses já falava, alegrai-vos sempre, São Paulo falando para os filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Eu acho que tem nada a ver o tema de hoje com esse nosso convidado. Não tem, amor? Ele é muito sério. É seríssimo. Ele é do sério e tira do sério também. Nossa, quando junta com você, aí fica difícil, bem. E quem está conosco, então, é o Eugênio Jorge. Olá, povo de Deus, que alegria, né? E é claro, quando a gente se reúne, quando eu me encontro com esse rapaz, a alegria é completa, porque, pelo amor de Deus... Gente, olha, esse rapaz dá problema nós dois. Dá problema os dois juntos? A Mega Márcia hoje está bem ela veio de amarelo, sinalizando, não chega perto, porque dá problema, deu mais problema. Olha, e não sou eu o problema, vocês podem acreditar nisso. Eu acho que esse tema de hoje tem nada a ver com você, mas tudo bem. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem a ver, não? Tem tudo a ver conosco, né? Graças a Deus, a alegria vai se acumulando em nossas vidas e nós vamos transmitindo essa alegria aos outros. Eu até dizia há pouco, né? Esse programa é um transmissor de alegria, né? Por onde a gente passa, os testemunhos que a gente recebe desse programa que tem entrado na vida de tanta gente no fim das tardes de domingo, né? No início da noite de domingo. Então a gente fica muito feliz de poder estar aqui nesse primeiro programa do ano de 2022. Que privilégio, rapaz. Privilégio Só mesmo. vocês mesmo poderiam me dar esse presente. Ah, que coisa boa. E, Eugênio, então, começo de ano, como que a gente pode renovar, então, as esperanças? A gente pode ver que, às vezes, teve um ano um pouco mais difícil, foi um ano de turbulências, mas como renovar a esperança e as forças para a gente, na família, começar um ano novo e um ano com alegria e esperança, né? Sim, Márcia, eu uso assim, fazer um balanço, né, do que passou e passar a limpo as coisas, sabe? Eu acho que, inclusive, com as coisas que a gente tem em casa, que a gente vai guardando, vai acumulando, às vezes é tempo da gente fazer o balanço do que se usou naquele ano que passou e o que não usou e ficou lá parado, envelhecendo sem ser usado. Então, essas coisas não nos pertencem. E é uma grande bênção você poder disponibilizar essas coisas para as pessoas que precisam. E a gente já começa o ano mais leve. E olhando para frente, planejar, né? Escrever, inclusive, metas que você deseja alcançar naquele ano, para quando chegar no final do ano você faça de novo o balanço. Consegui, não consegui, era de Deus, não era de Deus, foi plano meu ou era desígnio de Deus. E assim a gente vai vivendo uma vida mais concreta e vai, ao mesmo tempo, gerando muitos frutos na vida de outras pessoas que vivem ao nosso lado. Então, assim, a esperança está em Deus. E nós só encontramos a verdadeira alegria em Deus. Então, mais do que nunca, nós precisamos projetar a nossa vida à luz do Evangelho, à luz do reino de Deus, à luz da busca incessante do amor apaixonado por Jesus, pela sua igreja, por Nossa Senhora, para que tudo iluminado
caminhe bem. Porque nada pior do que caminhar na escuridão, né? Nossa Senhora. Você vai batendo aqui, tropeçando ali, caindo, virando piruleta por cima do pescoço e não há necessidade. Nós podemos atravessar esse mar, né? Que é o ano que está diante de nós, mas atravessar na calmaria própria daqueles que confiam no Senhor. Eugênio, então, nosso tema, a alegria do Senhor é a nossa força. A gente sabe que onde você passa é alegria, é risada alta. O Eugênio está lá, já chegou. E de onde vem essa alegria, Eugênio? De onde vem Dona Fia, sua mãezinha querida? Gosto que você fala dela que ela era pequenininha, mas ela fazia sombra para a família inteira. Ele nunca esquece disso. Não esqueço disso. Aquela comidinha gostosa, aquele arrozinho com feijão e ovo que já comia na sua casa. Nossa Senhora. Ela fazia gostoso. E você é uma pessoa que já passou por muitas perdas, muitas provações. Passou e passa. Mas essa alegria está em você. Parece que isso é herança de família, está no sobrenome. Como é que você herdou isso aí? Não, de fato, a minha mãe foi quem nos comunicou esta graça. Porque a gente constatava, via o quanto ela sofria por si e por nós. Quando não tinha um pedaço de pão para nos dar, quando não tinha um arroz para cozinhar para nos dar, né? Quando ia para a feira do mercado, depois que acabava tudo, e ficava pegando os grãos de feijão no chão, né? Então, a gente via tudo aquilo... Foi assim mesmo? Assim mesmo. E via todo o sofrimento, mas em casa não faltava alegria. Minha mãe era alegria. Ela também ria muito alto, ela era meio sarrista também, contava umas histórias que fazia a gente rir. Então, assim, muito embora o sofrimento que era comum, né, nós trazíamos em nós sempre uma esperança de dias melhores, e essa esperança era cultivada na minha mãe. Então, hoje nós estamos começando aí, né, um novo ano. É exatamente isso que nós precisamos, de cultivar essa esperança de que nada que está ruim hoje não pode melhorar daqui a pouco, amanhã, porque Deus pode mudar as coisas num instante. Só Ele pode fazer isso. E nós estamos com Ele está conosco, Ele é o nosso Emanuel, é Deus conosco. Então, a minha mãe era uma mulher de fé. E a fé que ela tinha trazia para nós esperança e, consequentemente, muita alegria. Então, nós sempre fomos muito alegres, ainda que em meio às dificuldades. Eu não me lembro da gente ficar lamuriando, se arrastando pelo chão, porque não Seus irmãos também eram muito todo alegres, mundo cheio de feliz. história. Né? Sim, meus irmãos eram até alegres demais, porque tomavam uns, aí ficava mais alegre do que devia. Mas enfim, e assim, durante muito tempo a nossa alegria se passava no carnaval, nós éramos do samba. Escola de samba mesmo? Não, eu adorava escola de samba. Meus irmãos eram sambistas profissionais, né? Eu não cheguei a ser porque, graças a Deus, eu me converti aos 16 anos, ainda moleque, né? E aí já tomei um outro caminho, passei de sambista a salmista. Mas a alegria deles era o samba. Então, e o carnaval é euforia, né? É muita euforia, muita alegria, todo mundo... Depois o pessoal fica no fundo do poço, às vezes, né? Como é que chama aquilo? Na ressaca e tal. Mas sempre foi muito, muito assim. E quando se tinha algum motivo para chorar, pegava os instrumentos do samba e cantava. Começava cantando de manhã, terminava à noite. E era assim. Então, muito embora as dificuldades, a gente não precisa mergulhar nelas, nas amarguras, e ficar aí amargo. Adoça a vida, vamos para cima, vamos para frente. E uma coisa que eu lembro da mãe do Gênesis a Dona Fia, ruga. Não tinha? Não. Sim. Pelo amor. 70 Quem e tem poucos fé não anos. tem ruga. Mas a Dona Fia era um rostinho. Inclusive, agora, dia 25 de novembro, ela faria 92 anos. Olha se só. estivesse viva. Né? Ela faleceu em 2000. Então, com 70 anos, ela não tinha ruga. Nossa, Era gente. pele Lisinha. E, Eugênio, e essa alegria você passa para os seus filhos? Hoje você tem quantos filhos? 5 filhos. 5 filhos. Sim. A Marta, a amigona nossa, sim, querida. Sim, queridíssima Marta, minha querida.
E com certeza, meus filhos são muito, muito alegres também, Ai, sabe? que bom. E gostam dessa alegria. O clima da nossa casa é assim. É claro que em alguns momentos a gente fica vermelho. Eu não fico, mas os outros ficam, porque a Marta é branquinha. Eu não consigo ficar vermelho. Isso é bom, é uma vantagem. Mas às vezes a gente tem assim, uns contratempos, mas nada que o amor, a misericórdia, o conhecimento, porque a gente se conhece, né? E quem se conhece se ama, né? E se não se ama, porque não conhece, né? Não tem como amar alguém sem conhecê-lo, né? E quando a gente conhece, a gente sabe que às vezes é só no momento de raiva, de ira, que a pessoa fica chateada, mas logo depois fala, isso não é ele, isso não é ela. Vamos voltar as boas aí, volta as boas e de novo está tudo bem. E graças a Deus é assim, assim. É uma família feliz, a minha família. Graças a Deus. E com 16 anos você já se converteu e já descobriu a alegria que não passa, né? Verdade. Que a alegria do carnaval passa, como você falou. Depois vem a ressaca, vem isso, vem aquilo. Então você descobriu a alegria que não passa. Exatamente. E é através do que essa alegria que não passa? Através de Deus, através do quê? Exatamente. Você falou uma coisa até bonita, né? Eu descobri a alegria que não passa. Antes eu tinha a euforia, né? Que era como uma fumaça que vinha, o vento soprava, de repente sumia tudo. Aí veio a alegria. Eu comparo assim, Nelson, como aquela situação daquele paralítico que estava na beira da piscina, e nós éramos assim, eu e meus irmãos, nós ficávamos esperando a piscina se mover todo ano, e se movia em fevereiro, né? No carnaval, que a piscina se movia para a gente entrar, porque aquele paralítico lá de João 5, né? Ele ficava esperando a piscina se mover, porque um anjo descia, mexia na água, e o primeiro que entrasse era curado. E nós ficávamos esperando a piscina mexer, porque a gente era feliz só no carnaval. No carnaval a gente era, entre aspas, feliz, porque a piscina se movia, a gente entrava e fazia aqueles dias de euforia, depois voltava a vida dura de cada dia, né? Só que depois, graças a Deus, pela graça de Deus, eu acabei encontrando, em vez de uma piscina que se movia a cada ano, eu encontrei o rio de água viva, que se move todo o tempo. Ele está movendo agora, ele está passando aqui entre nós, que é Jesus, que se move a todo tempo, que muda todas as coisas, em todo instante. Ô, Márcia, a água do rio, se você ficar olhando, você vai ver, ela já passou. E já vem outra nova, sempre novo. Ele vai se renovando em todo tempo. Jesus é assim. Ele renova todas as coisas, todo o tempo. A folhinha que passou agora já não vai passar mais, já foi embora, já chegou no mar, entende? E isso é maravilhoso. E foi o que eu descobri. E depois, pela graça de Deus, consegui comunicar aos meus irmãos que existia mais do que uma piscina que se movia só no carnaval, né? Existia um rio de água viva que é Cristo, que deu sentido para a minha vida, que mudou o curso da minha história totalmente. Sua mãe presenciou isso, qual foi a reação dela quando te viu indo para a igreja? A princípio, ela achou que eu estava ficando doidinho, sabe? Sim, porque eu gostava de samba também, né? Eu cresci lá, desde pequenininho eu via os meus irmãos, ficava na rodinha de samba, de bamba, acompanhando e tal. Então eu via tudo e eu gostava, achava bonito. Porque era realmente bonito, não tinha malícia, não eram maliciosos, não era uma coisa negativa, né? Era mesmo a manifestação da alegria deles ali naquele momento. E eu gostava muito, né? Só que foi de repente também o que aconteceu comigo. Foi assim, hoje eu me encontrei, né? O Senhor me deu um chacoalhão e amanhã eu já não fui mais na escola de samba. Então, quer dizer, foi uma ruptura muito, muito radical, que nem eu entendia por que estava acontecendo isso. Deus sabia. E hoje o fato de eu estar aqui falando é um dos motivos, não? Porque, de fato, foi um impacto muito grande. E a minha mãe, olhando para aquilo, falou assim, não, esse menino não está passando bem, ele não está bem. Aí comecei a ir na missa, eu que tinha sido batizado,
porque ela levava a gente, né? Batizado, tinha feito primeira comunhão. Mas eu não ia mais na igreja, porque a primeira comunhão vazei e não fui mais. Aí comecei a voltar, a ir na missa todo domingo, depois da missa participando do grupo de jovens, e o meu irmão querendo que eu fosse lá ajudar ele na escola de samba, e eu já não queria, não fui, não vou. Eu lembro que a minha mãe tinha uma Bíblia, uma Bíblia versão antiga, né? Que ela ganhou em 1957, de uma patroa dela. E era uma Bíblia de capa vermelha, mas vermelha mesmo, uma Bíblia desse tamanho assim. E como a gente não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia, eu não tinha, como comprar uma Bíblia, como? Então eu pegava aquela Bíblia desse tamanho da minha mãe, já debaixo de sovaco, e ia para o grupo de jovens. Quando eu passava na rua com aquela Bíblia, esse cara tá louco, tá doido. Meus irmãos, não é possível, esse menino, Geninho, o que está acontecendo com você? Perguntavam. Não está acontecendo nada, eu só quero participar do grupo lá. Os jovens tudo tem Bíblia, eu não tenho Bíblia, eu vou levar para me ler também, eu quero ler e tal. E assim foi, sabe? Nada me deteve, né? E a minha mãe, quando viu que era sério, você tinha que ver a alegria dela. Né? Coisa boa. Nossa. E logo eu já comecei entendendo a palavra de Deus, comecei me dava a oportunidade de eu falar no grupo e tal, e eu que não sabia, mas tinha já um espírito de liderança, logo fui, né, aprimorando aquele jeito de falar e tudo, tinha o dom, e quando vi eu já estava pregando no grupo de oração, noite de louvor, e ela se alegrava com aquilo, ia para me ver. Ah, coisa boa. Canta para nós, então, Eugênio. Vamos cantar essa canção. Época, Rebanhão, década de 80. Isso. Que eu gravei, inclusive, no Pérolas em Canções, né? Esses 2 CDs que marcaram a vida de tanta gente. E nós já estamos planejando, a gravadora já falou comigo. E, se Deus quiser, nesse ano de 2022, vem aí, Pérolas em Canções, volume 3. Legal. O último da série. Vamos cantar. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas no interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas no interior irão fluir. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Olá, estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Começando bem o ano novo, você viu no bloco anterior, terminamos com uma música linda, né? Louva a Deus. Começamos louvando a Deus esse ano, porque temos muito que agradecer o que passou o ano passado e agora começar um ano novo com toda a força, toda a garra. Estamos com o Eugênio Jorge aqui no programa e nosso tema de hoje é a alegria do Senhor é a nossa força. Tenho certeza que todos nós vamos precisar de muita força nesse ano que começa, 2022.
e é a alegria do Senhor que vai ser a nossa força, vai nos ajudar a enfrentar bem esse ano de 2022, não é mesmo, meu bem? Minha gente, o tema é muito legal, a alegria do Senhor é a nossa força, porque às vezes passamos por dificuldades, por provações, né? E as notícias são tantas notícias ruins. Gente especialista da notícia ruim, né? Impressionado. E eu fiquei esse dia triste que eu vi uma artista lá, ela tem 3 filhos, se não me engano, falando que tinha separado do marido. Eu falei, puxa vida, eu pensei nas crianças, mais um casal separado. Depois vi que era mentira. Falei um monte de vezes que eu não me separei, mas da Ibope, né? Esse site de fofoca, que gosta de falar da vida dos outros, né? Mas por isso que eu falo, estamos no começo do ano, cada um escolhe o jeito que vai começar o seu ano. Começaram pulando ondinha, pior que lá de Piquete, só pular ondinha, caiu a dentadura, voltou embora para casa, acabou com a murcha. Vai pular ondinha, mas cada um começa o ano como que é. E a Canção Nova é especialista em dar boas notícias. Exatamente, a boa nova graças de Jesus a Deus, Cristo. boa nova. Estamos com o Eugênio aqui nesse tema de hoje. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Porque tem hora que a coisa fica difícil mesmo, né? E se a gente for contar aqui, como está contando um pouco da vida dele, pode testemunhar isso para nós, né, Eugênio? Uhum. Aqui fala o nosso texto aqui, ó. A vida nos proporciona constantes mudanças, boas e ruins. A oração é a chave para conseguirmos lutar. A sua oração é muito concreta, porque você é um homem que aprendeu a gostar muito da natureza, né, Eugênio? Você gosta da roça, de onde que veio? Sua mãe já veio da roça, mas de onde que veio? Você morava na Vila Batista, esse gosto pela roça, essas coisas de plantar com as mãos mesmo, de participar ali, de aprender a lidar com os animais, por exemplo. De onde que veio esse gosto seu? Então, Nelsinho, como você disse, a minha mãe teve origem na roça, né? Trabalhou muito tempo na roça, até tirou leite, né? Só que eu não cheguei a ver isso. Mas ela contava com muita saudade desse tempo e tal. Mas eu me lembro que uma das coisas que me encantou muito com essa questão de roça foi que eu assim, até os 7, 8 anos, a gente não ganhava presente de Natal. E quando foi assim, não sei se foi com 7 ou 8 anos, eu ganhei um presente de uma pessoa que me deu um presente. E o presente, por incrível que pareça, foi uma fazendinha de cerquinha que a gente encaixava assim. Aí tinha umas vaquinhas, cavalinhos e tal. Gente, aquilo era a minha vida. Assim, tipo assim, eu brigava para ninguém colocar a mão, e eu me apaixonei por aquilo. E achei, sabe? E aquilo tive uma memória afetiva daquele presente que ficou. E ficou adormecido em mim. Eu nunca, não me lembrava, nem me lembrava mais. Até que, passado um tempo, indo visitar amigos, tal, que tinha sítio, tinha fazenda, que eu comecei a olhar, assim, falei, meu Deus, aquela fazendinha, não é igualzinha aquela cerquinha tal, de reguinha, né, e tal. Nossa, puxa, eu podia, se Deus me concedesse a graça da gente alugar, que seja um sítiozinho para a gente... E foi exatamente isso que aconteceu. A princípio a gente alugou um sítio, depois, com a graça de Deus, a gente conseguiu comprar esse sítio. E a gente gosta. É pequenininho, é modesto, mas lá tem bicho para valer. Tem ganso, tem galinha, tem cachorro, tem saracura, vai lá visitar também, aqueles gaviões, como é que chama? Cacará. Olha né? Só. Porque é cercado de muita árvore e tal. Assim, parece coelho do mato, lagarto, enfim, é uma selva. Pequenininho, mas assim, os bichos se sentem à vontade, então se aproximam ali. Tem lá uma vaquinha, tira um leitinho, tem uns bezerrinhos e tal. Então, e assim, eu me deleito lá. Quando eu posso ir, eu vou para lá, e aí chego lá, eu visto aquela roupa surrada mesmo, né? Meto o pé numa botina e vou lá, piso no barro e trato dos bichos e mexo com porco. Ai, que tem muita gente, tem o rapazinho que ajuda nós lá, ele fala assim, seu Eugênio, senhor famoso, mexendo com essas coisas aí,
se a gente contar, ninguém acredita. Eu falei assim, não se preocupa não, irmão. Ninguém precisa acreditar, eu sou feliz assim. Como diz, eu sou feliz vivendo assim. Eu sei que tem a vizinha sua, que é a Sueli. Sueli Bota. Do Zóio Azul. Sim. Encontrei com ela, falou assim, eu falo pro pessoal lá que o Eugênio tá lá. Esse dia eu fui também no supermercado, tava lá em casa, tinha as galinhas. Olha, não tem mais galinha lá, que depois do Covid eu parei um pouco. Mas tinha as galinhas lá, fui lá, vi que eu tava, calça dobrada, tava... Tava assim, estado de... Eu também... Minha mãe, você vai assim, gente, eu às assim. vezes... Aí eu cheguei no supermercado, tinha 2 veinhas. Falei, é ele. Ah, não é possível. Eu olhava assim, não é possível que seja ele. É ele, sim. Falou pra você que é ele. E eu vendo com o rabo do olho, as duas falando, e eu dando risada. Aí eu falei pro Aminhas, falei, ô rapaz, olha, eu quero ser um veinho, vou ficar bem, agora já sou idoso. Eu quero ser um veinho bem relaxado. Depois conversei com ela. Pior que isso acontece muito. Às vezes eu vou lá pra roça e eu volto tudo esculhambado, meio que, né, camisa suja e tal. Às vezes o braço tá ainda com a marca do farelo e tudo. E eu esqueço. Às vezes volto até meio cansado de lá, porque corta capim e tal. Aí esqueço, rapaz. Aí tem que comprar alguma coisa no supermercado, eu paro, entro no supermercado, só quando eu tô lá dentro, tá todo mundo olhando pra mim, tipo assim, ué, que isso? O que tá acontecendo? Aí que eu lembro, eu falo, agora já foi. E a gente fica muito alegre, o Eugênio sempre nos visita, né? Chega em casa. Não, que horas que eu chego? Ele chega assim, 11h45, 10 ao meio-dia. O cavalinho dele é bom, sem avisar. Mas ele chega às vezes... sem avisar, né? Sem avisar. Mas ele chega sem avisar também, uma vez com um pedacinho de porco, um ovinho caipira, com um pato. Então ele é sempre bem-vindo. Gente, chegou, opa! Será que ele veio trazer ou veio buscar? Às vezes... Mas sabe o que eu estou lembrando agora? Que você não foi o idealizador do Boa Semente? O Clube da Boa Semente? Fui, com certeza. Foi uma das coisas mais lindas que nós vivemos. Que quem está em casa lembra do Boa Semente. Aquelas fitinhas O Clube cassete. dos Amigos do Evangelho. Que saudades, Eugênio. Conta para quem está em casa, que não sabe o que é o Boa Semente. Coisa linda. E para quem... Olha, já era aí Boa Semente, já tinha o sino de fazendeiro. Sim. Olha só, aí, ó, nisso eu não tinha pensado. Mas, de fato, quando... Anos 90, há muito tempo, lá pelos início dos anos 90, por aí. Porque eu comecei na Canção Nova em 85. Foi antes. Foi um pouco antes de 90. Nós tínhamos aqui o Clube do Ouvinte, Clube do Ouvinte Canção Nova. Não era o Clube da Evangelização. Porque o ouvinte só tinha rádio, né? E aí era que mantinha a rádio. Mas, à medida que a Canção Nova foi crescendo e as necessidades foram crescendo, a gente via que só o Clube do Ouvinte não era capaz de manter, né? Que o povo mandava as doações, mas era pouco. Aí me veio essa inspiração de fazer um clube dos amigos do Evangelho, um clube Boa Semente, que consistia justamente nisso. O Padre Jonas dava muitas palestras, e essas palestras maravilhosas que eu mesmo gravava, porque eu acompanhava ele nos encontros todos para gravar, eu trabalhava no Davi, departamento de audiovisuais, e era responsável por essa área, de gravar, lançar as palestras, dar nome para as palestras e tal. Aí eu tive essa ideia, por que a gente não lança um clube de cassete? E falei, como é que podia ser? Foi exatamente isso. Se a gente mandasse uma fita por mês para a pessoa, e a pessoa pagava um valor por essa fita todo mês. Aí escrevi uma cartinha e apresentei para o Padre Jonas. Padre Jonas, eu estava querendo criar isso aqui, assim, que é o Clube dos Amigos do Evangelho, a pessoa vai receber uma fita todo mês, e ela, voluntariamente, vai poder mandar uma ajuda para a Canção Nova, que nós vamos estipular o valor. Ele ficou numa alegria só, falou assim, pode mandar imprimir essa carta que eu assino. Aí imprimiu. Você que bolou a carta. Ele assinou a carta que eu escrevi. Aí mandamos, na época tinha 10 mil Clube do Ouvinte, né? Tinha 10 mil sócios. Aí mandamos para eles primeiro. Menina, voltaram 2 mil cartas, 2 mil inscrições, que era muito para nós, porque nós não tínhamos um aparelho para duplicar tanta fita.
E 2.000 pessoas iam comprar as fitas todo mês. Aquilo era uma graça, vender 2.000 fitas por mês. Aí já E era cassete, vídeo? Cassete. só fita cassete. Só cassete. Aí depois o Padre Jones começou a gravar fita de vídeo. Eu falei, por que não fazer de vídeo? E também fizemos de vídeo. Aí começou a mandar todo mês uma fita cassete, uma fita de vídeo. E aí começou a chegar o recurso, né, para pagar a conta de luz, para pagar as despesas cotidianas. E assim foi indo. E tomou uma proporção muito grande. Então tem gente que está nos assistindo agora que provavelmente foi sócio do Clube Boa Semente e recebeu essas fitinhas. Às vezes tem até guardada ainda, com a capinha. Eu lembrei disso, sabe por quê? Porque uma senhora trouxe para mim uma caixa das fitas de cassetes desse Clube Boa Semente. Boa Semente, o Clube dos Aí Amigos. eram fitas assim, que tem muitas palestras que eu acho que nem sei se estava assim deve ter um arquivo nosso, logicamente, mas eu peguei todas as cassetes e levei lá para o Davi, né, para eles terem no arquivo e tudo mais. Sim, tem um Aí eu tesouro. falei, nossa, é um tesouro aquilo tesouro. lá, cada fita, cada palestra e tudo bem arquivado, bem arrumadinho, tudo em boa... Estava bom em uso ainda, porque hoje em dia não se tem mais cassete, né? É verdade, porque quem adquiria aquelas fitas, muitas vezes ainda não ouvia a rádio, porque a rádio pegava só aqui, nesse pedaço. Mas tinha muita gente de longe que ajudava a Canção Nova, porque o Padre Jones tinha ido fazer encontro lá na cidade e pedia ajuda, sonhando que um dia iam poder ouvir a Rádio Canção Nova. Hoje assistem a TV Canção Nova, porque lançaram a Boa Semente naquela ocasião, né? E a Boa Semente trouxe todos esses frutos. Que coisa mais linda, né? Eugênio, uma palavra sua antes de você cantar para nós, para esse contribuinte da Canção Nova. Porque você está falando, a Canção Nova é um celeiro, né? É um Celeiro de evangelização. Quantas palestras esse Padre Jonas já fez, quanta coisa bonita. A sua palavra, então, para esse nosso contribuinte, que realmente faz acontecer essa evangelização há tantos anos. É Boa Semente, é o celeiro de evangelização, tantos nomes que nós usamos da roça para a Canção Nova, que é verdade mesmo, né? É verdade. E assim, eu sou testemunha, eu estava lá, né? Desde 85, quando eu comecei a viajar com o Padre Jonas, ser testemunha. A primeira viagem que eu fiz foi para Belo Horizonte. Quando nós voltamos, eu encontrei meu pai sem vida, né? No caixão. E ali começava toda uma jornada de fé, de esperança em Deus. Mas eu tenho certeza que o meu pai, sendo enterrado aquele dia, era semente. Porque às vezes o mundo não sabe, né? O mundo não sabe que a gente é semente e quer enterrar a gente. E quando vem e joga a terra em cima da gente, ao invés de acabar com a gente, faz a gente brotar e produzir frutos. Então, a gente pode transformar a dor da gente em motivo de frutificar, de produzir, de realizar a obra de Deus. E foi o que aconteceu comigo. E a partir daí, viajando todo o Brasil, eu via que a semente que nós estávamos lançando aqui, embora pequenininhas, em um espaço tão pequenininho, um canteirinho, né, que era a Canção Nova, um dia ia produzir muitos frutos. E pela graça de Deus, através do Padre Jonas, de toda a Canção Nova, essas sementes foram sendo espalhadas e depois sendo comunicadas a outros que foram espalhando também. Porque a Canção Nova acabou motivando outros a também se tornarem agricultores. Outras comunidades, quantas comunidades nasceram a partir do exemplo da Canção Nova. E produzem frutos hoje, lindos frutos para a igreja. Então, assim, não dá para contar, Nelson. Não dá para dizer até onde chegou, quantos frutos produziu. Graças a Deus é sem conta. Mas eu posso lhe garantir, se você foi e é um contribuinte da Canção Nova, desta obra de evangelização, você estava lá, lançando a semente na terra e fazendo acontecer isso aqui, ó. E tantos outros programas que vão edificando as pessoas todos os dias aqui através da Canção Nova. Tudo isso pelas mãos de Maria, né? Amém. Porque o Padre Jonas diz assim, foi ela que fez, tudo fez. Né? Singela, doce, pura, Maria de José,
Você sabe cantar? Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, cante comigo assim. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor. Feliz ano novo, que os homens se encontrem no filho desta flor. Me diga, qual é o nome dela? Diga aí na sua casa, diga. Seu nome é Maria de Deus, de Deus. Muito bem, minha gente, estamos de volta com o nosso programa A Alegria do Senhor é a Nossa Força. Hoje com o Eugênio Jorge conosco aqui, com o nosso instrumentista, como é que eu esqueci o nome? O Hamilton, com esse violão bem tocado, né? As coisas bem tocadas, não precisa muita firula, só. É. Dedilhado gostoso, isso que é muito bom, né? Que a gente gosta, né? A simplicidade e a eficiência. Muito bem. Queria falar para vocês de um livro, Combatentes na Alegria, do Monsenhor Jonas Abib. Graças a Deus, muita coisa que ele pegou virou livro. Imagina o arsenal que tem de coisas boas, da paz, do evangelho que esse homem tem. E até hoje, tirando coisas novas, né? Não entregues tua alma à tristeza e não afliges a ti mesmo com tuas preocupações. A alegria do coração é a vida da pessoa. Tesouro inexaurível de santidade, a alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. É Eclesiástico 30 que fala isso, né? Apesar dos problemas, dos sofrimentos, da cruz que carregamos, não podemos cultivar sentimento negativo com a tristeza, o desânimo e a tibieza, pois eles enfraquecem nosso espírito e nos afastam das graças de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. O nosso inesgotável tesouro de santidade. Estai alegre sempre, orai continuamente, dai graças a vosso respeito. Essa nova edição do Combatentes da Alegria foi revisada e atualizada em comemoração ao aniversário de 50 anos do sacerdócio do Monsenhor Jonas Abib. Então, ela foi revisada. Você pode acessar loja.cançãonova.com ou ligar no 12-3186 2600. Porque eu não falo meia, por causa de Portugal, que eles entendem meia. Um abraço a Portugal, que o programa passa, reprisa lá em Portugal também. Verdade. Já foi a Portugal, já cantou em Portugal, gente? Sim, eu fui 2 vezes em Portugal e fiquei encantado. Povo Deus. bom. Meu Com o Deus. povo. Você não gostou da comida? Eu comi um bacalhau lá com batata esmurrada. Aos murros. Batata esmurrada, aos murros. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Meu que coisa. Deus. Que bacalhau. Meu Jesus. O que foi aquilo? Gente, Portugal, que comida. Mas vamos mano. falar da fé, né? Da fé. Vamos da fé, da comida. Meu dá Deus, vontade de falar também. naquela basílica, né? Catedral de Nossa Senhora de Fátima. Aquele silêncio, gente. Ai, Jesus. Dá vontade de morar lá e ficar lá tranquilo. Uma das coisas que me encanta lá em Portugal, que o próprio eu fui celebrar um casamento esses dias, quase que eu dei uma voadora nos convidados, com um converseiro da igreja, parecia que, gente, vamos dar o silêncio lá, que eles mantêm. Os próprios peregrinos, fala, né? Sim, fala baixinho. Lugar muito de paz, bom, né? muito bom. Eugênio, você tem muita familiaridade com a palavra de Deus, que se completasse essa frase para mim, segundo a sua origem, a sua família aí. Senhor, a messe é grande, os operários são poucos.
Pode. Pode. Senhor, diminua a Mércia. Quem que De falava onde que isso? veio isso, gente? Fala pra nós, o que está acontecendo aqui? Pô, o evangelho diz, Senhor, a Mércia é grande, os operários são poucos. Envia mais operários para sua Mércia. E eu tinha um irmão que, infelizmente, faleceu há 3 anos atrás, o Betão. Ele era muito engraçado. Mesmo enfermo, né, na cama, ele matava a gente de rir. E essa é uma delas que ele trouxe, né? Senhor. A Mércia é grande, os operários são poucos. Senhor, diminua a Mércia. É mais fácil. Dai pão a quem tem fome. E ele dizia, e manteiga quem tem pão, senhor, porque comer pão seco não é brincadeira, não. Ai, Eugênio. Roberto, ele sempre ligava para mim. É o Roberto. O seu Roberto, o vozeirão que nem o Eugênio. Seu Roberto, eu sabia que era o Betão. Roberto. Seu Roberto era o Betão. Ele viveu na Canção Nova há um tempo, na missão em Aracaju, depois lá na Bahia, onde Abel ficou, como chama? Vitória, não. Na Bahia, São Gonçalo dos Campos. Ele foi da Enfim, comunidade, foi da morou lá, comunidade. Cantou conosco no Lançou Nada para Voltar. Vem louvar. Gravou lá em... Tem foto com ele, né? Tem foto. No estúdio Rodrigo Laguna. Tá no Ribeirão Instagram, Preto. isso mesmo. Betão. Gente boa demais, mas fazia alegria da gente também. Fazia Mais ou menos alegria. igual o Nelsinho, mais ou menos assim. De vez em quando a gente tem umas tiradas aqui, gente. Que é pra dizer pra vocês. Só Jesus. Só Jesus. Mas a gente, lógico, está começando o ano, a gente pede muita alegria, mas também nós precisamos de muita paz, né, Eugênio? Verdade. Ontem, dia 1º de janeiro, a gente comemora o Dia Mundial da Paz, né? Como é importante a paz na família, a paz interior, né? Você tem música, né, que fala da paz, mas Sim. como é importante, né? A gente precisa desejar essa paz agora nesse começo de ano, né? É verdade. Não só é importante, como é fundamental, né? Só que a paz se conquista com luta. Às vezes a pessoa pensa, agora vai ficar tudo paz. Não, você tem que conquistar, você tem que buscar, você tem que se esforçar para alcançar a paz e manter a paz. Né? Porque às vezes a pessoa fica passiva e achando que tudo bem, tudo bom. Né? Essa E não não é é a bem paz. assim. Você tem que justamente dar sua parcela de contribuição para que a paz se instale e a paz permaneça. Defenda a paz da sua casa, do seu lar. Né? A mãe tem que defender o seu lar para manter a paz entre os filhos, entre o esposo e os filhos, entre os filhos e o esposo. E a mesma coisa o esposo, né? Com relação à sua esposa e os seus filhos. Porque senão, situações, realidades até externas, acabam entrando dentro da vida da gente e acabando com a paz. Né? E uma família sem paz, um ambiente sem paz de trabalho, igual nós estamos aqui, né? Vocês não estão vendo, mas está cheio de gente aqui, né? Os meninos, os câmeras, as meninas da produção, né? Se nós não tivéssemos paz, como é que nós poderíamos transmitir a vocês paz? Exato. Então nós precisamos tomar posse dessa realidade e dizer assim, sim, a paz está aqui, mas nós precisamos preservá-la. Isso. Gente, começando um novo ano, as coisas que nós sofremos, padecemos, dificuldades, os sofrimentos, né? Entrega na mão de Deus, começa o ano com o coração aberto para as coisas de Deus, né? Importante guardar as coisas boas. Tem a história de 2 monges, um deles muito forte, e atravessaram o rio, atravessaram o loco, e de repente uma moça do outro lado, querendo atravessar, e o rio estava cheio. O monge foi lá e carregou aquela moça no colo, atravessou a moça, pôs do outro lado. E à noite ele estava dormindo já, atravessou a moça e foram embora e tal. E aquele monge, o outro monge, bateu no quarto dele, quase meia-noite, não conseguia dormir. Pô, não consigo dormir. Como assim? Por quê? Como é que você é um monge, pegar aquela mulher no colo e atravessá-la? Ele riu. Ele falou, eu não consigo dormir até agora. Ele falou, você me acordou, eu estava dormindo. Eu atravessei ela só de um lado para o outro. E você está com ela até agora. Verdade. Você está com ela até agora. Eu atravessei, chapuletada na eu orelha. estou dormindo aqui. O que é isso? Já estou dormindo. Nem lembro mais essa mulher. Você está com ela até agora. Eugênio, teve um momento chave da sua vida. Deixa eu testemunhar. Foi quando foi em Queluz, né? Dá um sol maior aí, mas quando
eu compus a música Amor em mim, amor em ti, né? Amor em nós, eu digo que sim. Depois, Dó maior. Dentro de mim há uma fonte. Sim. E você foi convidado a dar um abraço numa pessoa no lugar do seu pai. E esse momento que você viveu vindo para sua casa, para dar esse passo, dar um abraço no seu pai, foi um momento chave na sua vida, que mudou. Foi. Como é que foi isso? Conta para nós, isso é muito importante. Muito importante, de fato. Eu fiz o encontro, né? Era a experiência de oração. E nessa experiência de oração, a música-chave foi fonte. Dentro de mim é uma fonte de amor. Posso perdoar quem me feriu e até o levantar se ele caiu. Eu tenho paz. Eu tenho paz. 2022, ano de paz. E foi exatamente com essa música que música sempre foi para nós um bálsamo e ao mesmo tempo também aquele médico que chega e aperta o que tá inflamado para sair, né? E ali foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha uma mágoa terrível do meu pai, era muito jovem ainda, era recém-convertido e eu não conseguia perdoar o meu pai, não conseguia. Já faziam uns 4 anos que eu estava na caminhada e eu ia nas reuniões, ia na missa, mas tem que confessar, eu não perdoava o meu pai, porque o meu pai tinha abandonado a gente quando eu tinha nascido e deixou minha mãe sozinha com 5 crianças e nós passamos uma penúria danada. E eu fome de... Vocês não sabem, não sei se vocês conhecem a dor da fome. Eu conheci, meus irmãos conheceram, a gente chorava de fome. E eu tomei consciência disso depois de maiorzinho já, porque acabavam conversando, contando perto de mim e eu comecei a ouvir essas histórias do meu pai que tinha abandonado a minha mãe e tal, porque afinal... Quando ele ficou com a minha mãe e que eu nasci, ele já era casado. Tinha uma família. Já tinha uma família. Então ele nunca mais foi ver a minha mãe e não ajudava em nada. E a minha mãe era viúva, já tinha 4 filhos, eu era o 5º. E aí com essa realidade foi um sofrimento só, né? Só que depois que eu já estava grandinho, com 8 anos mais ou menos, 7, 8 anos, ele veio, voltou, tinha separado da mulher, voltou para sua mãe. E veio ficar com a minha mãe. Passou a morar com a minha mãe. Inclusive morreu em casa com a minha mãe. Depois ficou, né, muito tempo lá. E eu não tinha, assim, tinha um ressentimento muito grande com ele. Foi quando justamente nesse encontro Deus veio em socorro da minha fraqueza e eu abraçando o Alcides lá, nosso saudoso Alcides, que parecia até com meu pai, eu abracei, pedi perdão para o Alcides no momento de condução de oração, você e o Padre Jonas faziam. Aí eu voltei para casa e falei, eu vou fazer isso lá em casa com meu pai, que era a tarefa que vocês tinham dado para fazer em casa. Você conversava com seu pai? Conversava nada. Nada? Nada. Não, nós passávamos... Ele era um estranho para mim dentro de casa, né? Aí nesse dia eu cheguei e ele estava sentado, Deus armou o cenário todo, que só estava ele em casa. Minha mãe tinha saído no domingo à tarde, na penumbra já da noite. Eu cheguei, encontrei ele sentado ali e fui na direção dele, sentei do lado dele e falei, precisamos conversar. Aí comecei a dizer para ele tudo que eu sentia, ele me ouviu, depois ele falou também as coisas que ele tinha vivido, e aí nós choramos, e eu disse, e apesar de tudo, eu te perdoo, né? E quero perdoar, quero esquecer. E graças a Deus, no dia seguinte já conversei com ele, já desejei bom dia, já tomamos café e tal juntos, porque era muito concreto o que eu tinha vivido na experiência de oração e eu quis colocar em prática. É decisão, viu, Márcia? Perdoar é uma decisão. E quando a gente não tem força de perdoar por si mesmo, você tem que perdoar com o perdão de Jesus da cruz. Aquele que fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu não tenho força de perdoar, eu não tinha força para perdoar meu pai. Mas a força que eu adquiri de Jesus naquele encontro me capacitou para perdoá-lo e eu o perdoei de todo o meu coração. 1 ano depois, ele que nunca tinha me carregado no colo, eu o carreguei no colo, enfermo, e viajando, saí em viagem, quando voltei, ele tinha falecido.
Então, foi uma graça de Deus maravilhosa que eu nunca me esqueço. Nunca me esqueço. Bendito seja o Senhor por isso. E pela Canção Nova, né? Porque foi lá na Canção Nova que eu vivi essa experiência. Canção Nova em Queluz, né? Aliás, nós gravamos 5 músicas belíssimas lá em Queluz, nessa casa, muita emoção para mim e para o Eugênio. Em homenagem ao Padre Jonas. Homenagem ao Padre Jonas, pelo seu batismo no Espírito Santo. Uma série que está aí disponível aí no YouTube, nas plataformas, muito linda. A gente se emociona de ver a beleza que ficou, né, com os músicos que estavam presentes, um momento muito lindo. E por é isso, né, gente? Novo ano que se começa, essas mágoas do ano passado, vamos levar para esse ano, vamos pegar na mão de Deus. E já no finalzinho, então, desse programa, Eugênio, vamos cantar, então, né? Oração pela paz, Sim. desejando um feliz ano novo para todos, que Deus abençoe muito, né, Di? É isso mesmo, com perdão no coração e alegria, né, negão? É isso mesmo. Deus abençoe vocês e um feliz ano novo. Que o Senhor nos visite, que o Senhor fique conosco. Vamos cantar. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio ou rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz, tua paz, Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua